Queria perguntar se vocês têm outras referências, não só daí para os dois, né? Não só de arte, que se utiliza disso, mas também dentro da comunicação ou alguma outra referência que você tenha disso. Se não tiver, gente, também tudo bem, só. Vou deixar pra De mim. alguém algum projeto, alguma coisa que se aproprie de inteligência artificial e não da forma como a gente está vendo agora, do chat GPT, que ainda está em processo de construção, que a gente ainda não sabe exatamente os rumos que vai tomar, mas outras, como assistente virtual, ou até assim, a gente fala muito sobre as implicações da inteligência artificial enquanto futuro, mas não tanto das possibilidades que trouxe, assim, até coisas simples, mas como o assistente virtual, ela traz uma acessibilidade muito maior para uso de muitas coisas de pessoas que não poderiam estar usando de outra forma, sabe? Então, não sei se vocês têm alguma referência disso. Eu acho que, enfim, eu acho que realmente um dos grandes lugares de experiência é a arte em relação a isso, mas pensando do tipo usos pragmáticos, né? Por exemplo, com as assistentes digitais, às vezes se esquece um pouco, por exemplo, é muito utilizada por pessoas que têm baixa mobilidade, por exemplo, como, né, uma tecnologia que consegue ajudar ali, enfim, a partir da automação residencial, por exemplo, você fazer coisas, ter uma certa autonomia que é mais difícil. Na minha tese de doutorado, eu fiz um conjunto de métodos, mas uma parte dos métodos envolvia entrevistas em profundidade. Eu entrevistei 14 pessoas, era um período bem de início, assim, de uso, né? E um dos meus entrevistados era uma pessoa com baixa mobilidade e eu fiquei, assim, realmente impressionada, porque antes dele utilizar as assistentes, ele já utilizava, né, enfim, as mais convencionais, né, Siri, Alexa, Cortana, ele utilizava vários outros programas para várias outras coisas, assim, no uso do computador, ele tinha uma dificuldade, inclusive, um pouco com as mãos, né, então não conseguia fazer tudo no computador, fazia muita coisa por voz, e eu acho que, por exemplo, esse tipo de coisa é algo que fica, às vezes, um pouco de lado mesmo na utilização. Outro uso, assim, talvez um pouco também prático e que a gente não pensa tanto em relação às assistentes em específico, né? Que tem essa questão da interação com a voz e que apareceu um pouco na minha tese, mas aí não foi tanto nas entrevistas, mas mais na pesquisa documental que eu fiz, né? Era algumas mães falando sobre a utilização das assistentes por crianças, seus filhos autistas. E que era um uso muito interessante, assim, por dois lados, né? As mães pontuavam. Um era que aquela interação ajudava a criança, a depender, né, do grau de autismo que ela tinha, a inclusive entender alguns códigos de socialização, né, do tipo, né, porque a depender da assistente que você usa, tem meio isso delas serem muito educadas, né, então, obrigada, por favor, né, então, é que, às vezes, essa recorrência, né, ensinava um pouco ali as crianças esse código, né, que pode ser um pouco mais difícil, às vezes, para crianças no espectro, mas também a possibilidade de explorar, por exemplo, uma criança, a partir do diálogo ali com a assistente, um assunto que ela gosta muito, mas que, às vezes, né, enfim, sei lá, os pais não têm conhecimento, ou mesmo, às vezes, tempo, paciência para falar, sei lá, muitas horas sobre algo que aquela criança tem muito interesse. Né? Que bacana. Então, esse uso, assim, também apareceu. E são, de fato, coisas que eu acho que quando a gente problematiza, né, coloca todas essas questões da inteligência artificial, acabam ficando, né, um pouco de lado e são interessantes. Mas, dito isso, só que eu queria complementar uma coisa que também estava pensando em relação ao que o Marcos estava falando, é que você começou a pergunta para ele, né, com né, o que é a arte em relação a esse novo desenvolvimento e tal. E eu acho que essa coisa, assim, dos desenvolvimentos tecnológicos, especificamente da inteligência artificial, de nos colocar questões, de fazer a gente pensar um pouco mais sobre algo que às vezes a gente toma como dado, ou que a gente tem uma resposta, às vezes até simples, né? É um momento, interessante, sabe? Eu acho que isso tanto com a arte, mas eu acho que com outras coisas também, né? Quando a gente pega, por exemplo, agora essa questão do chat GPT, despertou muita angústia dos professores, né? Porque, como é que eu posso saber se meu aluno usou ou não usou, se esse trabalho que ele me entregou foi ele que fez, né? E
que eu posso fazer em relação a isso? E eu acho que quando a gente se foca na questão de como é que eu posso solucionar o problema que essa inteligência criou, é uma coisa, mas eu também posso me perguntar o que eu estou entendendo por aprendizado, né? Por que eu estou preocupado de saber se meu aluno fez ou não fez aquele Como que eu texto, posso né? melhorar nesse sentido? Exato. Então, a questão real não é como é que eu faço para pegar se meu aluno usou ou não Não. esse sistema. A questão é o que eu estou entendendo por aprendizado e como que eu posso, talvez, pensar outras formas de avaliar, né? Poder entender se o meu aluno aprendeu ou não, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente tem a oportunidade, quando a gente tem essas questões, se a gente desviar do problema imediato, de colocar questões que são importantes, que já estavam aí de alguma forma, mas que a gente, também no decorrer do cotidiano, a gente vai só, né, seguindo a roda, vamos dizer, né? Não, eu acho que é muito legal isso, né? Porque é aquele elemento que te coloca a provocação e que vai fazer, né, você tensionar todo o que você aprendeu, né? Eu acho que na educação nem se fala, né? Assim, você ter que desconstruir essa palavra, eu sei que, né, tá meio que na moda, todo mundo usando, mas todo um processo de aprendizagem que é repetitivo, memorizador, né? E você, né, de cobranças, né, muito pontuais e padronizadas, né? Chegar uma tecnologia que faz você parar tudo, né? Porque daí acho que tem muito a ver com o que o Marcos falou, né? Você tem que daí questionar o próprio processo. O que é autoria, né? O que é aprender, né? E se a inteligência artificial está, de alguma forma, ou até um certo ponto, reproduzindo o nosso processo de pensar, ela pode ser a ferramenta que vai permitir que a gente questione essa epistemologia. E consiga complexificar cada vez mais esse discurso.